Deus confirmou essa palavra que estava no meu coração, porque esse é um dos assuntos, se não o assunto mais importante para falar com a igreja diante do quadro que a gente está vendo. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis 19. Esse culto está sendo transmitido também pela internet. Você que nos ouve pela internet, você está sendo alcançado por Deus através dessa palavra. Se você quiser chamar pessoas da sua família, amigos, pessoas que querem estar perto de você, nesse momento, essa palavra, tenho certeza, abençoará você e também a sua casa. 1 Reis 19, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã até essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e se chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Até aqui. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Deus, porque esta palavra é direção tua, é inspiração tua para as nossas vidas, mas o mesmo Espírito Santo que inspirou, que nessa noite fale intimamente a cada coração, tanto a mim, ó Deus, que estarei falando, quanto aqueles que vão ouvir essa palavra. Nós dependemos da direção do teu Espírito Santo. Até mesmo, ó Deus, aqueles que vão estar nos ouvindo pela internet, há pessoas que vivendo dramas agora em suas vidas, que sejam alcançadas por esta palavra, em nome do Senhor Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado. O título dessa palavra é Identificando e Vencendo a Depressão. A depressão, irmãos, é um assunto hoje dos mais tratados dentro dos meios acadêmicos na área de medicina. Porque muitas enfermidades físicas têm a sua origem em algum tipo de depressão. Mas antes de eu falar sobre depressão, eu quero falar sobre esse homem aqui, o profeta Elias. Sobre esse homem que a Bíblia descreve uma situação em sua vida que é um quadro típico de depressão. Alguns crentes associam a depressão com pecado, associam a depressão com falta de fé, incredulidade, com frieza espiritual, e eu quero dizer para você que não tem nada a ver com isso. Louvado seja Deus que esse homem que enfrenta esse quadro de depressão foi o profeta Elias. Por quê? Porque ele é considerado até hoje pelo povo de Israel o principal dos profetas que passou pela terra de Israel. Elias, ele era um homem tão assim usado por Deus, que quando lá no Novo Testamento acontece o momento da transfiguração, quando Jesus levou 3 dos seus discípulos a um monte e se transfigurou diante dele, mostrando a sua glória e a sua majestade. Ali naquele dia apareceu numa visão 3 pessoas, Jesus glorificado, Moisés representando a lei, a antiga aliança, e o profeta Elias representando os profetas do Antigo Testamento. Justamente o profeta Elias. Elias profetizou em Israel numa época muito difícil, numa época em que Israel teve o seu pior rei, o rei mais terrível,
o rei mais destruidor à nação de Israel, que foi o rei Acabe. Acabe governou Israel entre os anos 878 a.C. e o ano 857. 22 anos Acabe esteve à frente da nação de Israel. E ele fez coisas terríveis. Se você quiser saber sobre isso, 1 Reis 16, você vai encontrar em 1 Reis 16 essa descrição. Acabe foi se casar com uma mulher chamada Jezabel. Ela era uma profetisa de Baal, uma sacerdotisa do inferno. E esse homem, rei de Israel, casa-se com essa mulher. Essa mulher começa a instituir em Israel o culto a Baal. E ela consagrou vários profetas, vários sacerdotes de Baal. E a nação de Israel não sabia mais se era de Deus ou se era uma nação idólatra. Agora imagina ser profeta, ser boca de Deus numa época como essa. Para o profeta Samuel, houve dificuldades, porque ele estava lá profetizando nos dias de Saul. Para o profeta Natã, a coisa ficou mais mansa, porque ele profetizou nos dias de Davi. Mas nos dias do profeta Elias, ele tinha pela frente um homem que havia degenerado da sua fé, e uma esposa que o levou a essa degeneração, que era Acabe e Jezabel. Eu costumo dizer que sempre que há uma Jezabel na família, precisa ter junto um Acabe. Alguém que perde a condição de liderança do lar, o marido que não tem mais ingerência sobre a sua casa, e a mulher destrói a sua própria casa, que é o que a Bíblia diz que acontece com a mulher que não ouve a voz de Deus, a mulher insensata. Mas eu não vou tratar desse assunto de família. Eu quero falar sobre esses anos que esse profeta Elias enfrentou, porque ele foi à frente do rei e profetizou ao rei que haveriam vários anos em Israel em que não haveria chuva mais. E passou o primeiro ano, passou o segundo ano, passou o terceiro ano e não chovia. E houve uma contenda lá dos sacerdotes de Baal para que eles contendessem com o profeta Elias para saber quem era Deus. Afinal de contas, Baal é Deus? Elias diz, se Baal é Deus, então sirvam a Baal. Mas se Baal não é Deus, fica bem claro quem é o Deus de Israel. E naquele dia ele enfrentou os sacerdotes de Baal, e esses homens foram mortos no Monte Carmelo, por causa da espada que Elias levantou sobre eles. Amados, não foi fácil. Pensa alguém submetido à pressão durante 3 anos e meio. Pensa alguém que enfrentou a fúria de um rei idólatra e de uma mulher que não era diferente. Pensa alguém que teve que enfrentar a sua própria família para continuar servindo a Deus. E esse homem vai desaguar numa profunda depressão. O que os pastores, queridos, têm enfrentado hoje nos nossos dias, você já parou para fazer uma pergunta, por quê? Que justamente agora, né, nós estamos vendo notícias na internet, nos meios de comunicação, sobre pastores que estão se suicidando, sobre uma quantidade incomum de pastores que estão abandonando o ministério. Na sexta-feira, a doutora Luciana me deu um dado que eu disse, Jesus, eu preciso falar sobre esse assunto com a igreja. Ela soube de fontes que ela tem e que isso não sai na mídia. Eu posso dizer para você que os suicídios são escondidos na mídia, que só nesses primeiros dias de 2019, nós estamos hoje, dia 17 de fevereiro, morreram mais pessoas de suicídio na Ponte Niterói, do Rio Niterói, do que todos os dias do ano de 2018. Não completamos ainda o 2º mês. E aí você pergunta, mas por que isso está acontecendo? O Brasil vive uma crise
que já ultrapassa 3 anos e meio de duração. E não é só uma crise financeira, é uma crise moral, é uma crise ética, é uma crise institucional, que está gerando uma crise de esperança. Você sabe quando uma pessoa se desespera, não tem mais esperança? E nós vamos entender que isso é uma das razões que tem levado pessoas à depressão. Essa crise que tem se abatido mostra um cenário que não é de 6 meses. Todas as crises que o Brasil teve até um tempo atrás, eu passei por todas elas, pastoreando a igreja e construindo a casa de Deus. Eu estava lá em Alcântara quando eu estava construindo. E eu não me lembro de nenhuma crise que tenha durado mais de 6 meses. Todos os planos, o plano real, o plano Collor, o plano Sarney, aquele que teve confisco da poupança, aquilo tudo, o dinheiro foi devolvido em 1 ano e meio, todo o dinheiro, mas o povo já começou a receber o dinheiro de voltas logo nos primeiros meses, e sabia que já tinha data marcada para receber a última parcela. Então aquilo já assentou no coração das pessoas. Mas nós estamos vivendo uma crise familiar, uma crise institucional, uma crise de esperança. Quando você olha para o que está acontecendo hoje e você vê várias famílias cristãs, marido e mulher crente, que estão se separando. Isso não é número de 10 anos atrás, isso não é número de 8 anos atrás, isso é um número que começou a acontecer de um tempo para cá. E tem assustado, porque a gente pensa, meu Deus, isso está acontecendo com as famílias de Deus, imagine o nível lá no mundo, né? Por isso, queridos, a Organização Mundial de Saúde está identificando as doenças emocionais, e principalmente a depressão, como o mal do século da pós-modernidade. A Organização Mundial de Saúde está colocando a depressão e os vários tipos de depressão, porque não é um só, né, como o mal do século da pós-modernidade. Nós temos 3 irmãs atendendo aqui na igreja, na área de psicologia. A dificuldade é arrumar vaga. A dificuldade é encontrar horário. Eu lembro, irmãos, que a gente colocava psicólogos na igreja para ajudar a atender. Há 20 anos atrás, lá em Alcântara, a gente fazia isso. E o gabinete do psicólogo, o consultório do psicólogo, ficava às traças. Era uma pessoa lá, de vez em quando, que aparecia. Mas hoje, os problemas emocionais, os problemas da alma, estão tomando conta da vida de muita gente. A Organização Mundial de Saúde diz que no Brasil, 5,8% da população sofre de algum tipo de depressão. Levando-se em consideração, pelo último censo, que o Brasil tinha 208 milhões de habitantes, eu fiz a conta. Deu 12 milhões e 64 mil brasileiros vivendo algum tipo de depressão, dos 208 milhões de habitantes. 12 milhões e 64 mil. Isso é um número assustador. Mas eu creio, porque convivendo como pastor, convivendo com as pessoas na igreja, convivendo com a escola, 1 e 9, com a convivência com os pais, o que está acontecendo na vida das crianças por consequência do que está acontecendo na vida dos pais, a gente tem acompanhado tudo isso. Muitos desses depressivos são cristãos hoje que estão dentro das igrejas e alguns afastados da casa de Deus. Você vai procurar por que o irmão fulano, a irmã fulana não tem vindo, e descobre que alguém mais foi alcançado pela depressão. Quais são os sintomas da depressão? Tá? Primeira coisa de alguém que entra em depressão é angústia. Uma angústia dentro do coração, um aperto no peito, tá? Pessoas costumam denominar assim: eu estou sentindo um aperto dentro do meu peito. Medo, ou até síndrome do pânico.
Porque a pessoa começa a sentir alguns medos e depois aquilo vai se desenvolvendo para uma síndrome do pânico que leva algumas pessoas a não conseguirem nem mais saírem de casa. Porque junto com a crise aumentou a violência. E hoje tem gente que tem medo de sair de casa por causa da violência. Tem pessoas que escureceu, então não bota o pé do lado de fora. Porque pode acontecer alguma coisa, porque eu tenho visto muita violência e a pessoa para de viver, para viver em função desse medo, dessa síndrome do pânico. Desânimo, apatia. A pessoa em depressão fica desanimada, fica apática. Sensação de falta de sentido na vida. A minha vida não tem mais sentido, eu estou vivendo por viver. Preste bem atenção nessa descrição que eu estou fazendo, porque isso é uma descrição apontada pelos médicos, né, pelos psicólogos que trabalham nessa área. Desesperança, aquilo que eu falei, de tanto problema, de tanta luta, de tanta angústia, começa a haver uma desesperança. Isso não tem jeito, isso não vai mudar. Insônia, à noite, não consegue dormir. E começa a tomar remédios para dormir. Já há outras pessoas que, quando entram em depressão, não têm vontade de acordar. Eu estou falando aqui, irmãos, tá? Mas eu já passei por isso. Eu já fui dormir sem vontade de acordar. E quando eu acordava de manhã, era a pior parte do dia para mim. Porque quando eu abria os olhos e tomava consciência da vida de novo, eu sentia uma pontada dentro do meu coração, e aquilo me angustiava, e eu tinha vontade de dormir. Só que eu não tinha mais sono para dormir. Eu tinha que levantar, eu tinha que encarar a vida, eu tinha que vencer mais aquele dia, na esperança de chegar de noite e poder apagar de novo. Porque a vontade era ficar dormindo. E isso você vê aqui em Elias. Elias pede a morte, estava sentado debaixo de um zimbro, depois ele deita e pega no sono. Depressivo, angustiado. Quais são os outros sintomas? Sensação de solidão. Toda pessoa que entra na depressão, ele começa a sentir que ele está só. O sofrimento que ele está passando, ele tem a ideia de que ninguém sofre como ele está sofrendo. E ninguém pode ajudar. Meu cônjuge não pode me ajudar, minha família não pode me ajudar. E ele começa a achar que não tem mais ninguém. Elias sentiu a mesma coisa. Perguntado sobre o que estava acontecendo com ele da parte de Deus, Elias disse: mataram todos os profetas à espada, e resta somente eu, e agora estão tentando tirar a minha vida. Ou seja, eu não tenho mais esperança, eu não quero viver, só sobrou eu, e agora estão querendo tirar a minha vida. E Deus teve que dizer para ele: não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, você não está sozinho. Mas por que ele estava com essa sensação de solidão? Porque quando começou a seca, Elias foi para a margem do Querite, que era um dos rios de Jerusalém, e lá ele foi sustentado por Deus, por corvos. Mas houve um momento em que o rio secou. E você imagina, a convivência de Elias diária era com corvo. Você imagina ter que comer a comida que foi trazida no bico de um corvo. Não deve ser muito bom, irmão. Saliva de corvo na sua boca. Alguém ainda diz assim: poxa, mas Deus foi tremendo, né? Mandou os corvos alimentarem Elias. Ele é que sabe o sabor daquela comida. Você e eu nunca comemos essa comida. Saindo dali, o rio secou, os corvos pararam, e Deus disse assim: você agora vai para a cidade, que eu vou mandar uma mulher te sustentar. Aí na cabeça de Elias, ele disse: olha, deve ser uma ricaça, né? Eu vou chegar lá na cidade, a mansão do lado direito, né? Ela vai me convidar para entrar, vai botar uma mesa farta para mim, porque se vai me sustentar, tem que ter dinheiro. Não, ele encontra com uma viúva pobre, catando cavacos para fazer a última comida, para ela comer com seu filho e morrer. Olha o panorama, irmãos. E Elias ficou na casa dessa mulher, sustentado de maneira milagrosa, porque a farinha não acabava da botija, o azeite não parava, né? E assim foi comendo, irmãos, mas era
bolo de farinha com azeite, ponto. 3 anos e meio. E para acabar com o que restava de Elias, ele recebe um recado de Jezabel dizendo: amanhã, até essa hora, você vai estar morto, porque eu vou mandar homens na tua casa para te matar. E olha que ela mandava mesmo. Ele sabia com quem estava falando. Temendo, meu Deus, mas o grande profeta Elias, temendo, com medo, fugiu. Que isso? O que aconteceu com aquele homem de Deus que matou mais de 400 profetas de Baal? O que houve com esse homem? Elias era homem semelhante a nós, disse Tiago, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele teve medo. E toda depressão tem esse ingrediente chamado medo. Quais são as causas da depressão? O que leva uma pessoa a estar angustiada, com medo, síndrome do pânico, desânimo, apatia, sensação de falta de sentido na vida, desesperada, sem dormir, ou querendo dormir sem parar e não acordar mais, sensação de solidão, desejo de morte, suicídio? O que leva? Primeira coisa, eu vou falar de 5 coisas que são as mais importantes, senão a gente vai dar uma lista interminável, mas essas são as mais importantes, listadas por quem lida com pessoas nessa condição. Algum acontecimento anormal, marcante na vida da pessoa, tipo divórcio. A pessoa se divorcia, o casamento acaba, o namoro de muito tempo acaba, o noivado que ia transformar-se em casamento não se transformou, um acontecimento de perda. O desemprego, por exemplo, alguém que teve a vida inteira sempre trabalhando, produzindo, tendo o seu salário, né, tendo as suas necessidades supridas através do seu salário, de repente fica desempregado. E o seu padrão de vida cai muito. Empresas que falhem, né, e os sócios ficam em situação financeira complicada, ao ponto de vender casa, ao ponto de vender o carro, ao ponto de não conseguir mais sustentar a família. Estresse prolongado, aquilo que passou por Elias, 3 anos e meio, irmão, de perseguição, sustento com corvo, viúva pobre, a ameaça de Jezabel. 3 anos e meio. E o que está acontecendo no Brasil? 3 anos e meio de crise. 3 anos e meio de desemprego, 3 anos e meio de lojas fechando, de indústrias parando, 3 anos e meio de notícia pela televisão e pela internet, de toda essa corrupção que está acontecendo no Brasil. Só pancada, só notícia ruim. E morre 10 crianças lá no CT do Flamengo, e morre o repórter que caiu com o helicóptero, e morre não sei quem, e desastre, e coisa ruim, e Brumadinho, e Mariana. O Brasil está sendo varrido, irmãos, por esse período prolongado de estresse. Perda de um ente querido. Pessoas que perderam um ente querido, de repente, com toda a saúde. Pai, mãe, irmão, tio, avô, filho, que altera a ordem natural das coisas. O filho ou a filha que morre antes dos pais. Isso é terrível para alguém que recebe um impacto desse. Mas além dessas coisas, né, desses acontecimentos marcantes da vida, também tem outros ingredientes, tipo bullying ou chantagem emocional. Tem esposas hoje chantageadas pelos maridos, tem marido chantageando a esposa, tem pais chantageando os filhos, e tem filhos chantageando os pais. Bullying emocional, queridos, é pior do que aquele que é da escola lá, que uma criança briga com a outra e ameaça. O bullying emocional, ele acontece na vida de adultos, dentro das empresas. Se você não fizer isso ou aquilo, você vai ser mandado embora. E muitas vezes alguma coisa que é contra a lei e a pessoa não quer fazer. Descoberta de uma doença grave ou incurável. A pessoa vai fazer um exame de saúde e descobre que está com uma doença muito grave ou até incurável. E o médico diz, olha, a medicina ainda não resolveu esse problema.
eu não sei como é que vai ser, quanto tempo de vida você tem. Há pessoas hoje vivendo depressão por causa disso. Alterações hormonais, isso acontece mais com as mulheres. Vai chegando a época da menopausa, do climatério, um interstício entre a vida produtiva da mulher, né, na área da gestação de filhos, e o momento que vai parar, né, essa vida produtiva de gestação de filhos. A mulher começa a ter uma série de alterações nos seus hormônios, e aí alguém diz assim, porque está em pecado, porque está com alguma coisa acontecendo que ninguém... Não, irmãos, alteração hormonal deixa uma mulher numa situação, às vezes, de depressão. O uso de determinados medicamentos por tempo prolongado. Você sabia que tem medicamento que provoca depressão? Não é em todo mundo, porque as reações adversas dos medicamentos não são iguais na vida de todo mundo. Tem gente que toma um medicamento e não sente efeito colateral nenhum. Já o outro toma e sente tudo que não podia sentir. Por isso a bula diz lá, efeitos colaterais. Alguns medicamentos usados por tempo prolongado produzem depressão. A pessoa vai começando a perder o gosto da vida, entrar numa situação de desânimo, né? E não sabe, não tem assim um motivo por que aquilo está acontecendo. Aí vai lá um abençoado e diz assim, isso aí está afastado de Deus, está em pecado. Com certeza Elias devia estar afastado de Deus, devia estar em pecado, para sentir o que ele sentiu. Ele pediu, Deus, não quero mais viver, me mata, leva a minha alma, Senhor. Você imagina um profeta, um grande homem de Deus falar um negócio desse? É importante, queridos, nós termos informação sobre essas causas e sintomas, para que possamos identificar e tratar a depressão o quanto antes melhor. Graças a Deus, tabus estão caindo no meio do povo de Deus, a respeito desse assunto, para que a pessoa seja ajudada, para que a pessoa busque ajuda, para a pessoa entender que tem sim cura, tem restauração de Deus, mas passa por um tratamento. E não é só simplesmente colocar a mão na cabeça, orar e fazer uma oração da fé e dizer, Deus, está resolvido o problema. Não é, irmãos, não é. Porque os motivos precisam ser tratados. Aonde isso nasceu precisa ser mudado. Nós vamos entender o que aconteceu com o profeta Elias. Elias foi submetido a um estresse durante um longo período, 3 anos e meio. E tem gente que está aí num longo período na sua vida, numa situação de estresse. Quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja no seu homem interior, no seu eu, vivendo uma situação de estresse já por um longo tempo. Elias foi ameaçado de morte. Elias recebeu uma ameaça velada de alguém que com certeza tinha poder para fazer e era capaz de fazer. Não foi uma ameaça qualquer, uma ameaça real, tanto é que ele fugiu. Eu vejo pessoas hoje que estão ameaçadas de morte por uma enfermidade, ameaçadas de morte por um vizinho. Nós temos hoje uma situação acontecendo no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tem pessoas que estão sendo obrigadas a sair da sua casa e mudar de bairro, mudar de cidade, porque o bandido pediu a sua casa. Há pessoas morando em determinados conjuntos de uma renda inferior, que são Minha Casa Minha Vida, em que bandidos dizem assim, olha, esvazia o teu apartamento porque ele é nosso, não é mais seu. E a pessoa tem que sair dali com a roupa do corpo e conseguir carregar, e ir embora, porque o bandido vai vender o apartamento dela para outra pessoa, a casa dela para outra. Como é que você acha que vai ficar uma pessoa assim? Como é que você acha que vai ficar alguém que é ameaçado dessa maneira, que diz assim, ó, saia do bairro, você está correndo risco? Como é que fica alguém que recebe esse tipo de ameaça? A gente está vivendo hoje, irmãos. Aí vem alguém dizer, não, é falta de fé. Elias não tinha com quem compartilhar a sua dor, porque Elias se isolou primeiro no Querite, depois ele se isolou dentro da casa de uma viúva. E lá na casa da viúva, o menino ficou doente e morreu. E pela misericórdia de Deus, o Senhor usou Elias para aquele menino ressuscitar. Olha que situação, irmãos.
Elias vivia em solidão. Mataram todos os profetas à espada e restou somente eu. E agora estão tentando tirar a minha vida. Por isso Deus nos deu uma visão esse ano sobre unidade para a nossa igreja. Porque se vamos enfrentar esse tempo de medo, esse tempo de angústia, a Bíblia diz, tempo de angústia qual nunca houve antes. Você já reparou que a gente está vivendo um tempo que nunca houve antes? De você ficar com medo de sair de casa, de você ficar com medo de andar de ônibus e passar na frente de alguns bairros, porque de repente surge um tiroteio lá e atinge quem está dentro dos ônibus e dos carros. Tem trechos daqui para Niterói que quando a gente vai de carro, e principalmente de ônibus, que a gente está num coletivo, que a gente quando passa por aquele trecho começa a orar. Senhor livra, Senhor guarda. Senhor, aqui é a faixa de Gaza. Estamos vivendo assim hoje, irmãos. Tempos de angústia qual nunca houve antes. E Deus nos disse para esse ano, andem em unidade. Una mais a igreja, cheguem mais perto uns dos outros. Porque pelo menos a solidão não vai atacar a sua vida. Elias era um homem zeloso do Senhor, diz o texto de 1 Reis 19, 10. Diz assim o texto. Ele respondeu a Deus, né? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Eu acho interessante ele dizer, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Irmão, sabe quais são as pessoas mais propensas à depressão? Uma mãe zelosa, um pai zeloso pela sua casa, pela sua família, um profissional zeloso, aquela pessoa que, sabe, quando vai fazer o serviço dele, ele faz com toda a perfeição que ele consegue fazer. Ele é zeloso, ele é caprichoso, ele pensa no outro, ele não pensa somente nele. As pessoas zelosas são propensas à depressão. Sabe por quê? Porque quem não é zeloso, irmão, está nem aí. Está nem aí para a esposa, está nem aí para o marido, está nem aí para filho, está nem aí para emprego, está nem aí para trabalho, está nem aí para o irmão na igreja, está nem aí para a igreja, está nem aí para pastor, para nada. Mas aqueles que são zelosos, aqueles que procuram fazer com carinho, com capricho, são aquelas pessoas que vão para casa e ficam pensando, meu Deus, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser um esposo melhor, eu tenho que ser uma esposa melhor, essas pessoas às vezes são mais propensas. Elias foi parar onde ele parou, lá no meio do deserto, pedindo para Deus matá-lo, porque ele era um profeta, um homem de Deus, um homem zeloso do Senhor. Certa vez Davi escreveu um salmo, Salmo 69, e no versículo de número 9 do Salmo 69, Davi disse, né? O zelo pela tua casa me consumirá. Davi era zeloso pelas coisas de Deus. Davi gostava da igreja funcionando bem, do templo funcionando bem, das coisas no lugar. Davi ficou muito alegre quando Deus falou que a arca ia sair da tenda e ia para dentro da cidade de Jerusalém. Ele veio na frente, dançando, saltando, pulando, esqueceu que era rei. Zeloso pelas coisas de Deus. Lá na frente, no Evangelho de João, naquela passagem que Jesus pega um chicote, um azorrague, e começa a dar chicotada em todo mundo dentro do templo, porque estavam transformando a casa de Deus em casa de negócio. E tinha mesa de cambista, e tinha gente vendendo animal de tudo quanto era jeito para o sacrifício. Jesus faz isso, e alguém olha para Jesus e diz, bem que foi profetizado a respeito disso com ele, o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus estava ali fazendo algo que não era comum. Um homem que falava de amor, que falava de perdão, que curava enfermos, que restituía a vista aos cegos, fazia o coxo andar,
ressuscitava mortos, agora estava com um chicote na mão, distribuindo chicotada para todo lado. O zelo pela tua casa me consumirá. Quantas vezes a gente não vê alguém fora do seu normal? Mas fulano está fazendo isso, não é normal dele, não é normal dela. Aí alguém vai, julga, alguém vai e diz assim, deve ser, isso aí é carnalidade pura. Amados, cuidado com algumas coisas que você pensa a respeito de você mesmo e do seu irmão, principalmente do seu irmão, porque você não está dentro dessa pessoa para saber o tipo de pressão que ela está suportando. Cuidado. Hoje, talvez, hajam irmãos aqui vivendo uma situação muito semelhante. Naquele momento em que Jesus estava para ser crucificado, Jesus pega 3 dos seus discípulos, leva-os ao jardim do Getsêmani, ao Monte das Oliveiras, e vai orar. E ele diz assim para eles: ficai aqui e vigiem comigo, porque o momento está se aproximando, a minha hora está chegando. E texto diz que ele se angustiou. Jesus. Aí Jesus vai, se distancia um pouco deles e vai orar. E volta depois para ter com eles. E os encontra como? Como é que eles estavam? Dormindo. É por isso que a pessoa em depressão se sente só. Porque os outros que estão ao seu redor não têm noção do que está. Os discípulos não tinham noção do que estava acontecendo com Jesus. Eles não tinham noção. Se tivesse noção, eles não faziam isso. Aí Jesus disse: vocês não conseguem vigiar comigo? Ficai aqui e orai. E aí os deixou orando e saiu novamente. Volta a segunda vez, eles estavam como? Dormindo. Você imagina como é que Jesus se sentiu? Eu tenho muita gente que vive em volta de mim quando eu imponho as mãos e curo. Eu tenho 70 homens que eu enviei para evangelizar. Eu tenho 12 discípulos. Separo os 3 que são mais e meus amigos. E esses 3 não conseguem orar comigo. Nesse momento difícil que eu estou passando. Às vezes a esposa não entende porque que o marido está daquele jeito. O marido não entende porque que a esposa está daquele jeito. Os pais não entendem porque que o filho e a filha está daquele jeito. Amados, eu estou dando uma palavra hoje aqui para que a família de Deus entenda que tem alguns inimigos rondando a sua casa que você às vezes não enxerga. Estão dentro da sua casa. O fantasma da depressão, ele não bate na porta, se anuncia e diz aqui, estou aqui. Não, ele entra sorrateiramente e começa a tomar alguém da sua casa. E você não entende, meu Deus, por que está acontecendo isso? O que está havendo? Nessa noite você está recebendo orientação de Deus das razões e dos sintomas de alguém que está em depressão. Talvez quando eu comecei a fazer essa listagem, né, você diz assim, meu Deus, agora eu estou entendendo o que está acontecendo com fulano. Tudo que o pastor falou, tudo que o bispo falou, está na vida dessa pessoa. Ou de repente alguém diz assim, é comigo que está acontecendo isso, eu estou vivendo esse drama aqui, eu estou no processo de depressão e não sabia. Que essa tristeza, que essa angústia, que essa falta de vontade pela vida, que esse desânimo, que esse medo, que essa síndrome do pânico, amado, está acontecendo. Isso não é história não. Eu vou te dar alguns conselhos. O primeiro dele é, não se isole. Embora o teu coração esteja pedindo isolamento, porque toda pessoa que entra em depressão, ele quer se isolar. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Então mesmo que você sinta vontade de se isolar, não se isole, porque isso não vai resolver o teu problema. Você está seguindo o conselho de um coração que está pressionado pela depressão, e esse coração teu está te enganando no diagnóstico. Não tenha medo nem vergonha de buscar ajuda espiritual e profissional.
espiritual e profissional. Espiritual com teu líder de ministério direto, com o diácono com quem você tem mais relacionamento, no gabinete pastoral, mas também com um psicólogo cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus que estudou todos esses sintomas que você está sentindo. E é um servo de Deus, é alguém que tem visão de Deus a respeito de tudo que você está passando. Graças a Deus, irmãos, nós rompemos com essas barreiras. E se tem algum crente aqui que ainda tem essa barreira, não, eu não preciso de psicólogo, porque eu sou um servo de Deus. Isso é coisa para gente que não tem Deus. Ô amado, tem pastores, tem servos de Deus hoje nessa área. Louvado seja Deus que tem, porque estão ajudando muitas pessoas. Eles são instrumentos de Deus para cura, para restauração, para você não entrar nesse isolamento que você acha que vai resolver o teu problema. Aqui na igreja nós temos 3 psicólogos atendendo, mas tem outros e outras fora daqui, que às vezes quando não tem condição de ser aqui, alguns atendimentos não podem ser aqui. Porque tem problemas que envolvem família, que envolvem coisas que a pessoa prefere fazer fora daqui. A gente indica profissionais para cuidarem. Agora, não esconda por vergonha. Não tente colocar pano quente em cima de um câncer. Não tente tratar com bolsa quente um câncer. Não vai funcionar. O primeiro passo para a cura, irmãos, é a identificação. É reconhecer que você está vivendo um problema, um processo depressivo na sua vida. O primeiro passo é esse. Porque o problema é quando você vai, conversar com a pessoa, não, está tudo bem e tal, isso é assim mesmo, depois melhora, eu tomo um melhoral e fica tudo certo. Não fica certo. Vai acumulando, e vai ficando pior. Há pessoas que se tivesse procurado há um ano atrás, o processo de cura seria até rápido, simples. Mas há pessoas que deixaram passar anos em cima do problema. E se transformou num surto psicótico. Agora já não é mais psicólogo, agora está precisando de ajuda psiquiátrica. Tomar remédio. Que isso, pastor? Que isso, bispo? Eu, crente, tomar remédio de psiquiatra? Irmão, tomar remédio. E eu conheço pessoas que tiveram que fazer tratamento psiquiátrico e fizeram, que também tem crentes nessa área, tem servos de Deus, e foram tratadas, e foram curadas, e saíram da situação. O problema é que a gente espiritualiza tudo, e tudo é do capeta, e tudo é do diabo. Não era a ação do diabo que estava acontecendo com Elias. Abra comigo lá em Tiago, capítulo 5. Carta de Tiago, capítulo 5. Logo depois do livro de Hebreus. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser de o quê? Curados. Quando você abre o teu coração, quando você começa a tirar aquele lixo de dentro de você, lógico, com alguém, você não vai ficar ali na porta da igreja, primeiro irmão que passar, irmão, vem cá que eu quero te confessar um negócio. Não é isso não, irmão, não é isso não. Não é isso não. É você procurar alguém que realmente pode te ajudar. Procurar alguém que você sabe que já ajudou até outras pessoas. Procurar um conselheiro dentro da igreja, temos vários. Procurar o pastor, marca um gabinete. E aí você começa a falar e começa a colocar para fora esse lixo que está contaminando a sua vida e te levando para a depressão. Olha o que diz o texto: orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, na sua eficácia, a súplica do justo. Oração, confissão e oração. Elias era homem semelhante a nós. Olha aí, olha quem Tiago está citando. Um homem que passou por um processo depressivo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Teve medo, irmão. Fugiu, irmão. Pediu para morrer.
Mas, meu Deus, o profeta Elias. No entanto, ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Ele não deixou de ser um homem de Deus. Depois que ele voltou daquele processo depressivo, quando ele esteve na caverna com Deus, teve um encontro com Deus, Deus falou com ele, deu uma visão para ele, Deus alimentou ele, come, bebe, Elias, porque o caminho te será sobremodo longo. Ele pensou que estava acabando, não acabou não, mas Elias voltou de lá, Elias voltou recarregado, Elias voltou cheio da presença de Deus, como sempre foi. Elias levantou um sucessor, Eliseu. Elias não morreu, Elias foi levado ao céu vivo, Elias foi arrebatado. Isso é uma experiência, irmão, que não é para qualquer um. Mas Elias teve depressão, Elias pediu a morte. E quando eu falo a vocês nessa noite, eu falo com a experiência de alguém que viveu isso. Eu já pedi a Deus para morrer. Foi um período difícil demais, irmãos. Foi um período que, não fosse a misericórdia de Deus, como Deus me tratou, inclusive usando pessoas, eu não teria superado aquele momento. Isso não dá aviso não, isso não bate na porta da gente e diz assim, ó, daqui a uma semana eu vou te visitar com uma depressão, não. Isso vai chegando, pela pressão a gente entra na depressão, pela angústia a gente é empurrado para a depressão, pelo medo, pela tristeza, pela dor. Mas eu digo a você, isso tem jeito, isso tem saída. Você está diante do Deus que é a tua saída, mas você está ouvindo conselhos nessa noite. A palavra de Deus é uma oportunidade, querido, de prevenção e de cura. De prevenção para você não entrar, e de cura se você já entrou. O Senhor Deus está providenciando isso para você nessa noite. Não desperdice a bênção que está passando diante de você. Deus está enviando uma bênção para você. Talvez não seja para você, talvez seja para alguém que você está lembrando agora. Talvez seja alguém que você estava julgando que perdeu a fé, pisou na bola, e você hoje está agora entendendo por que está acontecendo isso. Às vezes, irmão, não tem nada a ver com o pecado. Não tem nada a ver. Às vezes uma pessoa até muito zelosa, muito, sincera, muito verdadeira, está entrando num processo de depressão. E eu quero nessa noite dar oportunidade para que Deus intervenha e comece a mudar essa realidade. Quantos irmãos estão aqui hoje e podem me dizer, bispo, eu nunca tinha ouvido falar da forma que eu ouvi hoje. Eu estou identificando agora o que está acontecendo comigo. Eu estou entrando num processo depressivo. Ou já estou nele faz tempo. E você crê que Deus pode mudar essa realidade na sua vida?